Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós estamos aqui dia após dia, semana após semana, mês a mês, não apenas ensinando, mas transferindo vida, não exaltando uma religião, mas o relacionamento com Deus e o seu reino. A missão dos despertos é despertar pessoas para um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Simples, porque não podemos tornar complexo aquilo que nasceu para ser simples. Profundo, porque não nos contentamos com o raso. E direto, porque Deus não precisa de mediadores. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, dando o título dessa mensagem de O Relacionamento do Reino. O Relacionamento do Reino. Mateus 12, verso 1 a 8 diz: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o religioso condena o relacionamento. A religião condena o relacionamento. Quando a Bíblia diz, por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas, e os fariseus, vendo isso, disseram: Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Veja, o religioso adora condenar os outros a partir de algo que está escrito, mas ele não consegue cumprir tudo o que está escrito. Então, para parecer mais santo, condena no outro aquilo que aparentemente não está sendo seguido. Sabe, se Jesus voltasse hoje, certamente muitas igrejas não o aceitariam. Muitos irmãos crentes evangélicos condenariam as atitudes dele. Temos que ser realistas. Uma pessoa pode ser extremamente religiosa e mesmo assim vazia de Deus. Nessa ocasião que estamos lendo, vemos que os que condenaram os discípulos de Jesus estavam ocupados demais em defender a sua religião, a sua lei, os seus cargos, que não viram quem estava diante dele, que era o próprio Messias. E eu acredito assim, particularmente, que Jesus era bastante intencional em suas ações, sabe? Ele fazia de propósito. Ele curava aos sábados de propósito. Comia com pecadores e publicanos na frente de todos de propósito. Mas por quê? Na passagem que estamos lendo, ele passa pelas searas, pelos campos, num sábado, e os discípulos com fome começaram a comer. Mas pensa comigo, o que os fariseus estavam fazendo ali, aos arredores de Jesus, nos campos, perto de Jesus, o que eles estavam fazendo? A verdade é que muitos seguiam Jesus para encontrar alguma coisa nele, para o condená-lo. Muitas pessoas seguiam Jesus para encontrar alguma coisa para condená-lo. E o que Jesus fazia? Fazia exatamente o que eles iriam condenar. Mas com qual propósito? Qual era a intenção? Qual era a intencionalidade de Jesus? Implicar os fariseus? Não. Jesus não era imaturo. Ele fazia porque sabia que a acusação dos religiosos de plantão iria abrir margem para ele ensinar os seus discípulos os princípios do relacionamento com o reino de Deus, a forma de se relacionar com eles, porque Jesus estava comprometido de fato com aqueles seguidores verdadeiros. Não estava comprometido em explicar algo para alguém que já achava que sabia de tudo. Então entenda, você não foi chamado para ocupar um banco de um prédio, de uma igreja, 3 vezes por semana, 2 horas por vez que você vai. Você não foi chamado para isso. Jesus não morreu na cruz para isso. Tem muito mais para você. Você foi chamado para ser santo, para ser mais semelhante ao Pai e com essa semelhança manifestar o reino.
resgatar as pessoas, despertar outras pessoas por onde você passar. E você só consegue cumprir isso se relacionar com Deus dia após dia. A.W. Tozer disse: a tragédia da religião é que ela pode substituir o próprio Deus enquanto ainda fala em nome dele. A tragédia da religião é que ela pode substituir o próprio Deus enquanto ainda fala em nome dele. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: Jesus é maior que o templo. Veja o que lemos. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer? Nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Sabe, eu consigo ver Jesus batendo as mãos no peito para que aqueles que ali estavam conseguissem discernir, entender, absorver o que ele estava de fato falando. Olha, ele estava dizendo: eu sou maior do que o templo. Jesus refuta aqueles religiosos citando a passagem que Davi, fugindo, de Saul, entrou no templo e com fome comeu o pão sagrado. Está lá em 1 Samuel capítulo 21, verso 6. Depois você pode ler esse contexto. Mas Jesus não era aceito pelos fariseus, mas eles, sem dúvidas, reverenciavam Davi, reconheciam Davi no plano de Deus. E isso certamente mexeu com eles, porque a pergunta de Jesus não tinha uma resposta clara por parte deles. Porque eles estavam vendo que Davi também infringiu a lei, e mesmo assim foi tido como homem segundo o coração de Deus. E Jesus é enfático quando diz: vocês não leram o que Davi fez quando estava com fome? Jesus, com aquele debate, estava tentando mostrar para os seus discípulos que a unção é maior do que a tradição. A unção é maior do que a tradição. Como assim, Rodolfo? Davi era ungido. Os sacerdotes detinham a tradição da lei do templo, mas quem era ungido era Davi. Davi então entra no templo e come o pão sagrado. E quase 1000 anos depois, Jesus vem e aprova o que Davi fez na frente daqueles que agora eram responsáveis pela tradição do templo e da lei. Na frente daqueles que não estavam reconhecendo o autor da vida, que nos dá a unção, Jesus aprova Davi, que fez algo errado diante a lei. O que isso significa? Eu repito, o que de fato prevalece é a unção, não a tradição. A unção é maior do que a tradição. E muitos, para não perder a tradição, corrompem a unção. E aí ele enfatiza algo que explodiu na cabeça dos fariseus: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Sabe o que isso de fato significa? Que de nada vale o templo se você não estiver de fato entendendo o que Jesus está fazendo e irá fazer. De nada vale o templo se você não estiver de fato entendendo o que Jesus está fazendo e irá fazer. O que importa é estar ligado nele. E isso, meu irmão, minha irmã, isso não se compra, não se barganha, não se limita a aparências. Isso é construído, conquistado e edificado na perseverança da presença de Deus. Oswald Chambers disse: a tradição religiosa é frequentemente o túmulo onde gerações enterram a voz viva de Deus. Deixa eu repetir para você. A tradição religiosa é frequentemente o túmulo onde gerações enterram a voz viva de Deus. Deus continua falando. Ele é vivo, ele quer falar através de mim, através de você, através das pessoas. O que eu falo sempre: deixa o rio correr através da sua vida. Mas muitas pessoas com a tradição enterram a voz viva de Deus. Por isso essa frase é tão forte e impactante. A tradição religiosa é frequentemente o túmulo onde gerações enterram a voz viva de Deus. Terceira e última chave para encerrarmos: o discernimento do mover de Deus nos livra do engano. O discernimento do mover de Deus nos livra do engano. A Bíblia diz nessa passagem que lemos lá no finalzinho: mas se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembrando que misericórdia é um coração miserável, é um coração que reconhece as suas mazelas, as suas fraquezas, a sua pequenez diante de Deus. Enquanto o sacrifício é algo que você faz tentando ganhar a aprovação de Deus. Mas eu quero encerrar essa terceira chave aqui de uma forma bem clara quanto profunda para você de fato entender. O início desse debate se deu pela infração de uma lei mosaica por parte dos discípulos de Jesus.
A lei estava escrita desde o tempo de Moisés, e Jesus leva o debate para coisas que também estavam escritas. Mas quando ele vai encerrar o debate, ele diz algo sutil, mas poderoso. Ele diz: se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem o que significa, guarde isso. Ali os discípulos de Jesus presenciaram uma aula magna sobre isso, sobre o relacionamento com Deus. Eles estavam aprendendo que não basta saber o que está escrito, nós temos que saber o que significa o que está escrito, ponto. Essa é a chave, porque o discernimento correto do mover de Deus nos livra do engano. Você pode escutar aqui, ler na sua casa, ir à igreja 3, 4, 5 vezes a semana, lavar o carro do pastor, fazer galinhada na igreja, mas se não entender o que de fato Deus está por fazer, você vai ficar de fora do plano dele. E ficar de fora do que Deus está fazendo é viver no engano. E eu não quero isso para você. Tem muita gente condenando pessoas inocentes porque não entenderam o significado do que Deus disse, do que Jesus fez ao passar por essa terra. Tem muita gente condenando as pessoas por não entender. Sabe, quando Jesus abraçou o leproso, que era condenado a ficar de fora da cidade, não entendeu quando Jesus defendeu a mulher pega em adultério. Tem pessoas que não entenderam quando Jesus chamou os pastores do templo, da igreja, de raça de víboras e acolheu os pecadores e comeu com eles. Tem gente que não entendeu até hoje isso. Mas nós, os despertos, somos aqueles que estamos fazendo e faremos obras como as de Jesus. E obras maiores do que a de Jesus, como ele próprio disse. Nós somos aqueles que estendemos as mãos, não para julgar, mas para ajudar as pessoas. Nós somos aqueles que se movem pela palavra, pelo relacionamento e pelo reino. E esse é o desejo meu para a sua vida de hoje, que você tenha discernimento disso. A A.W. Tozer disse: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, muitos continuariam ali, funcionando sem perceber a diferença. Que você tenha sensibilidade, sabe, para entender, para discernir se o Espírito Santo está de fato naquilo que você está fazendo, no seu dia a dia, nos seus cultos, na sua igreja, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, porque de nada vale, sabe, uma vida religiosa, se não estivermos de fato ligados no reino. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que é viva, que é pura, que é eficaz, Deus, porque a tua palavra é viva, é pura e eficaz. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor traga discernimento, para que o Senhor traga força, graça, direção e sabedoria, para que ela se mova pela tua vontade e que ela se mova no reino de Deus, para que ela esteja totalmente ligada no Senhor e assim ela seja suprida em todas as áreas, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém e tiver coragem, envie essa mensagem para alguém. E deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E não se esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube. Se inscreva nos nossos canais e receba essa mensagem do reino todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.